Alô? Oi, Thaís. Doutor Jorge, Tá me vendo boa aí? tarde, tudo bem? Tudo bem. Tô te vendo, tô te ouvindo perfeito. Você também? Tô ótimo. Tô tranquilo. Doutor Jorge, nunca escondi a minha admiração. Eu sei que o senhor não gosta de rasgação de seda, mas nunca escondi minha admiração por você. Posso chamar de você aqui na live? Ah, por favor, por favor. E lembro do dia que você tomou posse no tribunal como desembargador, e certamente nenhum outro desembargador teve tantos representantes da classe trabalhadora, tantos sindicatos presentes. Então, o senhor é uma referência para mim. É uma honra muito grande estar conversando com você hoje aqui. Agradeço por ter aceitado o nosso convite em nome da nossa presidente, Alessandra Camarano. E estou muito animada para a nossa live, para começar essa conversa. Com certeza, eu tenho pensado muito que a pandemia nos fez refletir muito sobre a nossa condição humana. Né? Então, acho que a gente tem pensado muito, refletindo, fazendo viagens internas nas nossas próprias buscas. Mas a melhorar e passar por tudo que a gente está passando, eu tenho percebido também que tem um outro lado muito pesado em tudo isso, que é o lado de, por exemplo, algumas empresas ou algumas situações onde a gente tem visto as pessoas se aproveitarem dessa situação de desespero para praticar, às vezes, algumas maldades que já estavam previstas, né? Então, quando a gente for falar desse tema, de quais são as formas juridicamente possíveis de agradecer os trabalhadores e as trabalhadoras nessa situação que a gente está vivendo, eu queria entender o que o senhor pensa, o que você pensa sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre as relações de trabalho, sobre o crescente desemprego, queria ouvir de você um pouquinho. Bom, Thaís, primeiro eu queria agradecer a sua acolhida, a sua generosidade, né? Sua gentileza. Né? Tomo mais nessa perspectiva das suas qualidades, né? Humanas do que, evidentemente, dos meus méritos, né? A sua apresentação. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a Abrat, ao convite que foi formulado, né? Eu acho até que eu vou colocar talvez se eu colocar isso aqui, pode ser que alô, eu acho que piorou, Agora eu né? estou te Não sei. ouvindo, mas a imagem está congelada. Aí eu coloquei Não sei o que você colocou. Eu coloquei só um fone de Agora ouvido, está ótimo. coloquei um fone, mas a minha imagem sumiu. Tá tudo bem, tá? A gente está te vendo e está Tá te me ouvindo vendo? também. Ah, então ótimo, eu não estou vendo mais Sim, ninguém. tá perfeito. Enfim, vou falando meio que nas cegas aqui, então. Se vocês estão me ouvindo. Bom, vai ser assim, eu estou olhando, tá ótimo, eu estou olhando para o nada, né? E nós estamos aqui na minha casa, no meio da sala, com o cachorro, com tudo, porque não dá para parar o ambiente familiar por conta desse trabalho, né, adicional. Sim, Então, vamos levando. tá bom. E, além de ser um prazer, também não deixa de ser um trabalho, né? Então, agradeço muito a Brat essa oportunidade desse encontro, né? E a todas as pessoas que estiverem aí nos ouvindo. Sobre a sua indagação, ou sobre a sua proposição inicial, né, são várias questões que podem ser trazidas, né, analisadas a partir dela, mas o ponto central a gente não pode perder, né, que é esse que você estabeleceu da importância de, nesse momento histórico, nós termos uma atenção muito
clara sobre o risco que se tem da perda da humanidade, ou seja, da gente sair desse processo histórico menos humanos do que entramos nele. Isto porque há um momento de crise, né? E como muitas pessoas, inclusive em várias outras apresentações dessa natureza têm destacado, esses momentos de crise abrem portas, né? E abrem portas que estavam fechadas, né? Claramente, mas portas que podem nos conduzir para direções muito diferentes, né? Portas que podem nos conduzir para uma situação melhor do que nos encontrávamos, mas portas que também podem nos conduzir a uma situação piorada, né? Porque também as oportunidades são múltiplas, né? Nós temos oportunidades de fazer reflexões, nós temos oportunidades de reconhecer os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas humanos que enfrentávamos, e do ponto de vista das relações de trabalho, então, temos condições múltiplas de verificar vários dos problemas nos quais estávamos envoltos. Mas surgem também oportunidades, né, para, como você disse, né, aproveitar, né, da situação para em benefício próprio, para a obtenção de maior lucro, ou seja, para tirar proveito, né? Isso, evidentemente, que se generalizado, né, a primeira situação nos remete a uma reflexão que nos permitirá sair melhor do que entramos. A segunda prática, se generalizada, nos conduz a um estágio piorado, né? Porque num profundo momento de crise humanitária, de crise sanitária, de sofrimento, ainda nós somos capazes de reproduzir lógicas de exploração e de aprofundamento do sofrimento alheio, representa isso uma piora da nossa condição humana como um todo, né? Ou seja, então esse ponto que você toca é extremamente importante, e eu não diria que estamos já nele desse ponto de vista, estamos caminhando para isso, ou seja, estamos caminhando para uma situação pior do que aquela que estávamos por conta dos oportunismos, né, que estão aparecendo em muitas iniciativas. Eu diria que existe um contraponto aí, existe uma tensão, existe uma disputa, na verdade, né? E existem muitas iniciativas importantes, existe muito reconhecimento, existem muita produção de conhecimento no sentido da elevação da condição humana. Existem muitas coisas boas, apesar de todo o sofrimento, que estão acontecendo nesse instante. Mas existem também essas, como você destacou. E aí, então, eu colocaria que nós estamos no ponto dessa disputa, né? E o futuro não está dado, porque tem muita gente que está analisando assim, como será o futuro vai ser assim ou assado, né? Tem muita gente, digamos, já projetando o que será. Eu tenho destacado, olha, nós temos que olhar para o presente, para o momento exato que estamos passando, para participar dessa disputa que está sendo feita com relação ao futuro. Ou seja, o futuro nós estamos construindo ainda, né? Não está posto, não está dado. Sim, e assim, eu tenho observado, e eu ouvi algumas análises nesse sentido, de que a quarentena, quem não está trabalhando são aquelas pessoas que podem não trabalhar, né? Então, a gente já começou uma segregação nesse sentido. Então, as pessoas que podem não trabalhar estão em casa. Por outro lado, existem centenas e milhares de trabalhadores que são obrigados a trabalhar
Porque muitas vezes, por exemplo, o trabalhador doméstico, trabalhadores... Não estou falando dos hospitais, estou falando de muita gente que está trabalhando e que está absolutamente ignorando a questão da pandemia por uma questão econômica, né? Não que não seja importante a questão econômica, é importante. Aqueles cartazes que aconteceu das pessoas se ajoelharem para rezar, para acabar com... Foi na Campina Grande, né? Paraíba. Que teve esse protesto dos trabalhadores. Oi? Não, tá, estou te ouvindo. Em Campina Grande, que teve esse manifesto, e outros lugares do Brasil, onde os empregadores usam os trabalhadores, né? Aterrorizam os trabalhadores para quem, então, se a gente não voltar a trabalhar, vai fechar tudo, todo mundo vai perder o emprego. Então, assim, dentro dessa parte mais caótica, né? A parte que é luz, a parte que é reflexão, a parte de melhoria, isso tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é só viver mesmo e construir. Mas a parte que está difícil, né? Eu queria ver como que você entende esse movimento que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no mercado de trabalho, desses empregadores que utilizam os próprios trabalhadores como massa de manobra para pressionar e acabar o trabalhador. Então, bom, você quer ficar em casa? Tá, fica, só que se fechar e se acabar o teu, vai morrer de fome. A gente tem visto esse movimento também. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Eu não quero fazer julgamento moral das pessoas, né, e das instituições. Eu vejo do ponto de vista de ser, como eu disse, parte da disputa, né? O que nós precisamos fazer é apresentar alternativas à barbárie, né? Não é pura e simplesmente acusando outras pessoas ou instituições de cometerem atos perversos ou de, digamos, de estarem agindo de uma forma que nós avaliamos moral e juridicamente indevidas, né? Nós precisamos apontar, ser mais propositivos, né? No sentido do que fazer, então, né? Ou seja, então, é a questão que você põe muito claramente, né? Nós temos problemas múltiplos que dizem respeito às pessoas que estão trabalhando, né? As pessoas que, mais do que são obrigadas a trabalhar, trabalhadores e trabalhadoras que acabam, digamos, tendo a necessidade, eles não, a sociedade como um todo tem a necessidade da continuidade desses serviços por uma questão de sobrevivência geral, né? Então, primeiro, a gente tem que pôr no plano da nossa visualização de que essas pessoas, elas não estão condenadas ao trabalho, né? De que elas estão, digamos assim, prestando um serviço porque são obrigadas a isso. Na verdade, elas estão trabalhando para salvar vidas, né? Elas estão prestando um grande serviço a todos nós. Então, é esse ponto que a gente tem que ter de partida para por ele, chegarmos a conclusões que são completamente diversas, né, daquelas que foram propostas pelas MPs 927, pela MP 936, e que têm sido estimuladas e impulsionadas por boa parte, né, digamos assim, do setor econômico e apoiadas também por boa parte do setor jurídico, que não é punindo essas pessoas, né, que nós vamos, digamos, reconhecer a importância do trabalho delas, né? Nós temos que agir no sentido da elevação da relevância dessas pessoas, do trabalho delas, isso
no nosso sistema se faz pela garantia dos direitos que elas têm, né? Até o nosso tema da live aí, né, é como agradecer devidamente, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E a forma que me parece adequada e necessária é de reconhecer que são pessoas como nós, como todas as pessoas, a visualização de que são seres humanos ali, trabalhando para salvar vidas, e que precisam, pelo menos, que seus direitos sejam garantidos, de forma a diminuir os riscos dessas pessoas, né? Por exemplo, o, o que o direito pode conferir a elas nessa perspectiva que eu estou dizendo? Pode conferir a elas uma redução da jornada de trabalho sem redução de salários, né? Garantia da utilização dos equipamentos de proteção individual, né? Garantias dos períodos de descanso. E, no entanto, o que as MPs 927 e 936 fazem é permitir trabalho em hora extra, inserção dessas horas extras em um banco de horas que jamais será pago, ou sabe-se lá quando será pago, né? No que se refere às enfermeiras, a previsão de jornadas de trabalho de até 15 horas. Nós temos uma previsão que agora até foi, né, questionada pelo Supremo Tribunal Federal, né, no sentido da impossibilidade da fiscalização, né, da fiscalização no ambiente de trabalho com relação ao uso dos equipamentos de proteção individual. Nós não temos nessas disposições da MP 2927 e 936 qualquer tipo de garantia de emprego, né? Então, o que a ordem jurídica está fazendo com essas pessoas é aumentando o sofrimento delas, né? Aumentando jornada de trabalho, diminuindo, conferindo a possibilidade de dispensa e, com isso, a possibilidade até de redução de salários por meio de acordos individuais, né? Ou seja, nós estamos fazendo tudo errado, né? E não adianta a gente simplesmente falar isso. A gente tem que mostrar que juridicamente isso está errado, né? E colocar isso em disputa, né? Para que também a classe trabalhadora, as pessoas que sejam diretamente atingidas, tenham lá os seus argumentos, tenham saídas, né, para se contrapor a isso, de algum modo, né? Enfim, são inúmeros problemas. Com relação àqueles que não estão trabalhando, né, o que se propôs foi redução de salários, né, o que é um problema muito grave, né, do ponto de vista econômico geral, né? O que o governo deveria ter feito é uma intervenção no sentido de conferir, manter os ganhos dos trabalhadores e trabalhadoras de pequenas empresas, né? Porque essas podem não ter efetivamente condições de continuar pagando os salários, mas a redução dos salários e mesmo a dispensa de trabalhadores não é a solução dos problemas econômicos dessas empresas, né? E aprofunda o problema econômico de todo mundo. Então nós estamos caminhando de forma errada, né, nesse momento histórico, e isso vai nos conduzir a uma situação ruim para todos. Essa que é a questão, né? Mesmo as pessoas que acham que estão sendo acham não estão, né, sendo beneficiadas no momento atual com esses oportunismos, como você disse, no momento seguinte, na sequência, o prejuízo também tende a atingi-las, né? Mas o grave não é isto, o problema maior é que antes de atingir a essas pessoas, né, vão atingir de forma muito mais drástica e muito mais intensa ah, os, os sacrificados de sempre da história do Brasil, né? Sim. A classe trabalhadora, né? Enfim, acho que isso que a gente precisa colocar em disputa. Na verdade, nós estamos tratando de que
de quais seres humanos nós seremos depois que sairmos disso, e estamos construindo isso agora, e qual sociedade nós teremos, né? Qual sociedade para quais seres humanos. Se nós deixamos rolar solto, né? Essa ideia que nos conduz a barbárie, a oportunismos, a individualismos, egoísmos, neste momento histórico, lá adiante o que teremos é a barbárie, né? Ou seja, não é, e aí eu acho que não será uma vitória para ninguém, mas enfim, não não é do futuro, né? De todo modo que nós devemos falar do presente. E do presente, do ponto de vista das relações de trabalho, eu concordo com você que nós estamos indo mal por enquanto, né? Mas precisamos Sim, porque reverter. assim, Jorge, em relação à AMP, parece que o que eles mais pretendem é realmente de que, de algum jeito, eles emplaquem a questão do combinado sobre o legislado, passando por cima do sindicato, ignorando o diálogo tripartite. Então, assim, tudo indica que esse é o plano e que, se não for por lei, vai ser por emenda, se não for por emenda, vai ser por medida provisória. De algum jeito, eles emplacar essa ideia, né? E essa ideia por si só é o que você está dizendo. Quem vai pagar são só os trabalhadores, porque não tem negociação livre entre os partes, especialmente ignorando a existência do sindicato, né? Sim, é. Do ponto de vista jurídico, isso é digamos, não vou usar adjetivos, né? Isso é um equívoco, né? Bastante grande, porque, na verdade, não existe, não há efetivamente um contrato, né, em nível individual, em relações desiguais e ainda mais, sobretudo, em momentos em que essa desigualdade é mais profunda, né? Em que aquele que está inferiorizado está em estado de necessidade, né? E isso não é um preceito jurídico do direito do trabalho, isso é um preceito jurídico do direito civil, inclusive, né? Ou seja, nenhum negócio jurídico prevalece diante do estado de necessidade. Há vícios de conhecimentos que precisam ser reconhecidos. Uma pessoa que está na situação de ou preservar a vida, ou preservar o emprego com qualquer direito, com qualquer salário, com qualquer situação, ela evidentemente vai renunciar a todos os seus direitos para ter algum tipo de ganho, né? Só que é um tipo de ganho que, na lógica da concorrência por esses postos, por essas migalhas, vamos dizer assim, de empregos, é um ganho que sequer é suficiente para a própria sobrevivência, né? Tende a ser isto, né? Então, o que eu estou dizendo é que, por outro lado, né, é que aqueles que acham que estão ganhando com essa situação, emplacando, como você diz, o acordo individual, né, na verdade, estão nos conduzindo a uma situação tão profunda, tão profunda, de crise tão profunda, que mesmo eles, ao final, não terão um proveito disso. Mas a gente não pode esperar que isso aconteça para poder dizer, olha, tá vendo, né? Nós precisamos barrar, né? A forma de barrar é múltipla, né? Tem, do ponto de vista jurídico, essa contraposição, mas tem também a forma que diz respeito à produção de uma consciência do problema em que estamos entrando e esperar que as pessoas que participam desse processo histórico, e aí muita gente, né? Um ou outro só não basta, né? Que todas as pessoas comecem a resistir a esse caminho em direção à barbárie, né?
Enfim, é muito importante o que nós estamos fazendo, que a Abrat está fazendo e tal, e muita gente, mas precisamos continuar fazendo isso. Não simplesmente achando que, apesar de tudo isso, não há o que se possa fazer. Temos que acreditar que essa resistência terá algum efeito, né? Então, Jorge, só para assim, para ver se eu entendi assim o que você estava querendo dizer, até tem uma pergunta aqui. Uhum. A forma de verdadeiramente, então, nós agradecermos e reconhecermos o trabalho, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, não seria questionar se aqueles serviços são essenciais, não são, quem pode, quem não pode trabalhar. Dentro da sua visão, a melhor forma de agradecer, a real forma de agradecer é dar direitos e condições para que essas pessoas trabalhem. Só que dentro dessa análise, você então não faria uma análise de quais são os serviços que deveriam ou não continuar nesse momento da pandemia. Estou te questionando dessa forma porque veio uma pergunta para que você fale sobre o decreto de Belém, que classificou o trabalho doméstico como um serviço essencial. Então, eu estou te questionando para saber isso. Então, assim, reconhecer, louvar, agradecer ao trabalhador é simplesmente dar direito, né, garantir direitos, ou também cabe a nós, né, operadores do direito, a tentar pensar também quais são as atividades que deveriam parar e quais são as atividades que deveriam continuar. É isso que eu queria saber, misturando essas duas perguntas. Não, que, de fato, são duas questões diferentes, né? Uhum. O que é essencial e que, portanto, não pode parar, a definição disso, né? E daquilo que não é uma questão, né? A outra, referente aos direitos, é diferente, né? É uma outra questão. Desse ponto de vista do que é essencial, nós temos previsão legislativa, né? Na Lei 7.783, de 89, que define lá as atividades essenciais, né? E é interessante que, nesse momento, tem muita gente querendo ampliar este leque das atividades essenciais, né? Para tornar tudo quase que tudo obrigatório, né? E aí não se teria uma possibilidade de se realizar um isolamento social no âmbito do trabalho, porque todos os trabalhadores e as trabalhadoras estariam obrigados a trabalhar, né? Essa questão específica do trabalho doméstico, a mim me parece que é muito claramente, como você disse, uma tentativa grave até, né, de oportunismo, né, na consideração de o trabalho doméstico estar inserido nessas atividades essenciais que não podem parar, na medida e revela, inclusive, se não uma contradição, talvez algo até mais grave do ponto de vista moral, né, na sociedade brasileira, porque até hoje sequer nós, sociedade como um todo, né, fomos capazes de conferir às trabalhadoras domésticas a igualdade de direitos com relação a todas as demais trabalhadores e trabalhadoras, né? Era durante muito tempo se considerava, né, que o trabalho doméstico se seria na categoria de um favor, né? Alguém que presta um favor para uma pessoa porque a emprega, né, na sua casa, e que esses direitos então são inconcebíveis, essas questões todas de desvalorização do trabalho doméstico pela qual historicamente passamos. Aí de repente vira trabalho essencial, né? E mais ainda, um trabalho essencial sem os mesmos direitos, né? Então, o que eu estou dizendo é que, se quiser chegar à ideia de que é um trabalho essencial, né, evidentemente não me parece que seja dentro, não, perceba, não é que não seja um trabalho importante, todo trabalho é importante, né? O trabalho doméstico, inclusive, está
na minha visualização, e sempre disse isso, né, dentre os mais importantes, né, mas não está nessa categoria do trabalho essencial daquele que obrigatoriamente deve ser prestado no momento de uma pandemia, né? Enfim, poderemos, e aí se pode, né, fazer, digamos, até algum tipo de diferenciação nesse assunto no que se refere aos trabalhos de cuidados, né? E aí você teria uma categoria, uma subcategoria, né, que poderia aí ser vista como essencial, mas um aspecto muito restrito, né? De todo modo, o, 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 indo para o segundo plano, assim, nós não podemos fazer, de modo algum, né, visualizar a emergência e a relevância desse trabalho e continuarmos dizendo que a trabalhadora doméstica não tem direito à limitação da jornada de trabalho, não tem direito à sindicalização, não tem direito à estabilidade no emprego, ou seja, vários direitos que foram suprimidos historicamente até hoje, né? Apesar da convenção da OIT, né, tratando da igualdade de direitos, e, ao mesmo tempo, falarmos que esses direitos, que esse trabalho é essencial e que as trabalhadoras domésticas estão obrigadas a continuar prestando serviço, né? É uma coisa que revela algo muito ruim, né, do ponto de vista da nossa construção de sociedade e que nos projeta, como eu disse, para um futuro bem pior do que aquele que estávamos, né? E reconhecendo que já estávamos ruins, né? Ou Sim, seja, e piorando, né? Já estava vindo porque no... não ter até hoje reconhecido a igualdade de direitos das empregadas domésticas é um grave erro, né? Que pelo menos a gente saia deste momento histórico corrigindo este erro. É o mínimo, né? É o mínimo que se espera. Ou Que bom. pelo qual nós devemos lutar, pelo menos um dos grandes motivos, né, de luta. Assim, essa sua perspectiva foi muito importante para mim e acredito que para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, porque invariavelmente, né, esses momentos de reclusão, de solidão, a gente acaba passando por pessimismos, né? Acho que todo mundo acordou pelo menos um dia mal nessa quarentena. E a perspectiva que você traz é interessante porque você traz o direito do trabalho para o direito humano, né? Então, assim, se você quer valorizar, se você quer agradecer, então valorize, dê trabalho. Essa é a real forma de agradecer. Então, eu esperava ouvir coisas diferentes, talvez, de você. E eu me sinto... Para mim, trouxe uma positividade, sabe? Pensar dessa forma. Pensar que talvez tudo isso nos leve para reflexões que, de fato, puxem de volta o direito do trabalho, lembrando que ele é um braço do direito humano, que não existe direitos, não existe o direito do trabalho sem os direitos humanos, essas duas coisas estão juntas. E a sua fala me trouxe essa esperança, sabe? De tentar pensar que tudo isso que a gente está passando pode ser um momento onde a gente vai, de fato, conseguir trazer, mostrar a importância do trabalho, mostrar a importância do trabalhador. E eu Thaís, espero que... então, eu quero só apontar o seguinte, que, na verdade, é tudo isso que você está falando, mas dentro de uma perspectiva de que se trata de uma visualização de nós mesmos. Ou seja, reconhecer o outro, reconhecer os direitos dos trabalhadores, porque não é dar direitos, né? É respeitar os direitos que eles possuem e que historicamente conquistaram, são modos de postura que vão dizer muito mais sobre nós mesmos do que sobre os direitos, né, abstratamente considerados. E, a partir disso, nos conferir este otimismo que você coloca, né, para uma sociedade diferente, né,
dentro de uma lógica em que nos foi permitido repensar a nossa condição humana, né? Ou seja, reconhecer os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão salvando as nossas vidas é uma forma de que nós temos de nos salvarmos, né? Ou seja, uma forma que nós temos de recuperar a nossa condição humana. É de nós mesmos que estamos falando, né? Não é de um favor, não é de um, digamos assim, de uma alteridade no sentido de que, olha, eu estou vendo que não, é uma reflexão sobre nós mesmos, né? E é uma grande oportunidade que temos para fazer isso. E, e é um processo muito importante nesse instante, porque quando a gente fala de reconhecer direitos dos outros e das outras pessoas que já existem, né? Que estão aí consagrados na Constituição, em diversas leis, em tratados internacionais, em declarações de direitos humanos. Quando a gente está neste ponto, né? É o ponto mínimo da visualização do outro, né? Se a gente não consegue visualizar a outra pessoa na perspectiva de respeitar os direitos que elas têm, que diremos do que seremos capazes, né? Como podemos construir algum outro tipo de sociedade. Então, talvez a nossa grande oportunidade esteja aí, né? E eu acho que isso é o mínimo, né? Porque nós precisamos, na verdade, avançar disso, né? Nós precisaríamos muito mais. Precisaríamos passar por um outro processo, né? E este momento nos auxilia isso, de visualização de que esses direitos reconhecidos, estabelecidos, são muito pouco, né? São restritos demais. Eles precisam, na verdade, ser ampliados, né? E talvez até sairmos dessa perspectiva de direitos para uma perspectiva de igualdade plena, né? Sim. Então, os saltos são muito grandes, mas se a gente não parte nem desse, a gente não consegue fazer nem esse dever de casa, digamos assim, mínimo, de respeitar os direitos fundamentais, porque o nome é este, né? Direitos fundamentais da personalidade humana, né? Que estão estabelecidos no direito do trabalho, no direito civil, no direito, ou seja, de considerar o trabalhador e a trabalhadora como ser humano, com os direitos. Se a gente não consegue cumprir esta cartilha, nós não temos condições de visualizar com otimismo uma sociedade, né, melhor daqui para frente, né? Agora, o que eu estou colocando é que essa oportunidade está dada, e isso precisa ser explicitado para que as pessoas compreendam que elas estão participando deste processo, de que elas estão contribuindo para este futuro, seja lá qual for. Então, todo aquele que achar que o que eu estou falando é bobagem, né? Que o que importa é voltar ao trabalho, voltar à normalidade, continuar pagando salários miseráveis para terceirizados, discriminando os terceirizados, discriminando as empregadas domésticas, discriminando negros, negras no ambiente de trabalho, discriminando pessoas que têm outro tipo de orientação sexual, um tipo específico de orientação sexual, pessoas que, sei lá, explorando os trabalhadores por meio do não respeito aos seus direitos, do não reconhecimento da relação de emprego, que é tudo isso que vale a concorrência a qualquer preço, que vale se dar bem de qualquer jeito. Ou seja, o fato é que essas pessoas têm que entender também que isso está sendo visto, né, por todo mundo, e que elas estão contribuindo efetivamente para o que virá adiante. Nós estamos, neste momento, na situação aberta pela crise, como eu disse, de termos a possibilidade de compreensão das relações sociais, e a partir desta compreensão, tudo que fizermos faz parte de uma opção. E não meramente
de um ato impensado, né? De um ato inconsequente, de um ato, digamos, que tem o perdão da alienação, né? Perdoado porque eu não sabia. Não, agora todo mundo sabe, né? Está escancarado, né? A importância do trabalho, por exemplo. Antes se dizia, o trabalho vai acabar, esse negócio de direito de trabalho é bobagem, não existe mais trabalho, o robô pegou tudo, a economia não precisa dos trabalhadores, então qualquer direito que eles tiverem e qualquer salário é bom, não importa nada. A gente vê, o trabalho parou, né, pelo isolamento. Quando o trabalho atrapalhou, a economia foi para baixo. Mostrou realmente quem que manda, né, na relação. Como nós vamos retomar a economia? Retomando o trabalho, né? Então, sim, a centralidade do trabalho está posta e está às claras. Quem trabalha, né? Porque nessa nossa sociedade se acreditou, se quis acreditar que o trabalho é mera força de trabalho, né? É como se fosse uma mercadoria igual uma xícara, né? Mas o trabalho, ele é fonte, né, de energia e, consequentemente, é uma energia que sai de um ser humano. Então, tem os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham, né? E, portanto, são essenciais. Daí porque está muito claro, né? Está muito clara a relevância dos trabalhadores e das trabalhadoras e do reconhecimento de como a sociedade não vive sem o trabalho humano, né? Consequentemente, nós só podemos conceber uma sociedade melhor que valorize o trabalho humano, que valorize o ser humano que trabalha, e não que o explore, né? Não que o reduza a condições de subcidadania, né? Para fins de permitir uma acumulação da riqueza produzida nas mãos de muitos poucos. Hoje mesmo saiu a reportagem, né, de que 10% da população brasileira detém mais de quase 50% de toda a riqueza, e por aí vai. Está tudo errado, né? Então, nós precisamos... Isso está posto, isso está claro. Para quem não queria ver, já é possível ver, né? Ou eu diria, já é impossível não ver, né? E, consequentemente, tudo que fizermos hoje são opções conscientes, né? E não pura e simplesmente atos impensados, inconsequentes e fruto de uma desinformação. Incrível. Muito bom, Jorge. Bom, a live cai em 40 minutos, então a gente tem que terminar, porque aqui para mim já tem 40 que a gente está conversando. Eu queria te agradecer, bastante por ter aceitado o convite. Você é incrível, assim, não tenho o que falar, é sempre uma lição, os ensinamentos que você passa, tudo fica ecoando e, pelo menos para mim, isso me inspira depois nas minhas teses, nas minhas brigas, e eu espero que, de alguma forma, todo mundo que esteja assistindo use, né, os seus ensinamentos para levar isso para o judiciário também, né? Porque, queira ou não, os advogados também têm um papel de construir a jurisprudência também, né? Então, acho importante que, dentro da visão que você passou, a gente comece a estudar, pensar em alternativas, tocar as pessoas ao nosso redor, para que a gente consiga construir, como você disse, esse futuro que ainda não está dado, né? Não está, ninguém sabe o que vai acontecer, mas que a gente consiga sair para um futuro muito melhor que esse, né? Certamente as coisas não vão e não devem voltar a ser como era antes, pelo menos na minha opinião. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade da gente conseguir dar um passo, né, em direção do que é melhor. E, para mim, essa direção é a direção da igualdade, do respeito ao próximo, da empatia. Então, obrigada pelas suas palavras, obrigada por dividir todo esse conhecimento com a gente. Eu sou grande admiradora. Obrigada mesmo. Não, Thaís, eu que agradeço de novo a sua gentileza, a sua oportunidade. É pena que, né, foram poucos minutos, né? Eu estava aqui embalado para falar um monte de coisa da revisão dos acordos pela teoria da imprevisão, por liberação de depósito, por deliberação de depósito recursal para grandes empresas em substituição de
carta-fiança, ou seja, de tanta coisa que estão fazendo, né, juridicamente invertida. E, enfim, seria... E desse um pouco mais também desse oportunismo, né, de grandes empresas que Solidariedade SA, propagandas de realização de prestação de serviços, de doações, mas que não carregam no básico, que é o respeito dos direitos das pessoas que trabalham nesses ambientes, né? E, enfim, nós temos um prato um prato profundo de temas aí para tratar do ponto de vista daquilo que estamos neste momento histórico, do meu ponto de vista, nos equivocando, né? Ou seja, agindo equivocadamente, e que vai prejudicar, né, muito seriamente esse nosso reconstruir. Que, como você disse, daqui para frente não tem volta. Ou seja, não se volta mais ao que era. Esse desespero das pessoas, vamos voltar à normalidade o mais rápido possível, é uma grande ilusão, né? Nós não teremos isso. Então, nós vivenciaremos daqui para frente uma outra história que pode ser melhor, no que eu acredito, e por isso eu vou, né, insistir, mas que pode ser bem pior, efetivamente, se nós tratarmos mal o nosso presente, né? E a advocacia tem papel fundamental nisso, né? Você disse que a advocacia ajuda a construir a jurisprudência. Eu diria que a advocacia, de fato, constrói, né? As teses jurídicas, né, são postas a partir dos peticionamentos e, às vezes, tem que ter muita coragem, né? Inclusive para sustentar teses na lógica institucional brasileira que pune, né, de certo modo, a criatividade jurídica. Então, a advocacia é fundamental nesse papel e tem que estar muito ciente disso, né? Porque Sim. há uma dependência muito grande de que as formulações sejam feitas, bem fundamentadas, do ponto de vista de auxiliar nessa tarefa que devia ser simples, que devia ser singela, que devia ser primária, que é a do respeito e da efetividade dos direitos fundamentais dos direitos humanos, né? Eu até escrevi um texto há muito tempo atrás, né, 2007, em que falava assim da seita secreta para a aplicação dos direitos sociais, quase que se fosse um desvio, né, de conduta você querer aplicar os direitos sociais no Brasil da forma como eles são previstos na Constituição, nos tratados internacionais, nas convenções da OIT, enfim. Mas não, né? Como nós vivenciamos tanta inversão de valores, acabou sendo este desafio, né? O desafio de respeitar os direitos fundamentais das pessoas. A que ponto chegamos, Você né? escreveu isso quando, Jorge? Eu tenho um texto, acho que é de 2007, por aí. Você escreve... nada mais atual do que agora, né? Chama-se A Seita Secreta para a Aplicação dos Direitos Sociais. E alguém até me indagou, mas, João, você está ficando louco mesmo, né? Você criou uma seita? Eu falei, não, isso é só uma figura de linguagem, é uma coisa só para... E aí, mas estamos aí, neste momento Doutor histórico. Jorge, a presidente Alessandra me mandou uma mensagem aqui, dizendo que essa live não vai cair em 40 minutos. Diz que está muito maravilhosa e que é para você continuar, pelo menos para falar isso que você tinha preparado para a gente. Então, dá tempo de continuar mais um pouquinho. Tá, vamos lá, então. Bom, eu tinha até colocado aqui, ó, Bom, primeiro essa questão, né, que diz respeito à substituição de depósito recursal
por garantir a fiança, né? O que já tem até orientação do CNJ, no sentido de que isso seja providenciado e aceito, dentro de uma perspectiva de que esse dinheiro precisa estar em circulação, o depósito recursal, e não depositado, né? O que auxiliaria a sobrevivência econômica das empresas e estimularia o comércio e, consequentemente, a economia. Mas são tantos problemas jurídicos que existem nessa solução que a gente, ou nessa, entre aspas, né, solução, que a gente precisa questioná-los profunda e seriamente. Primeiro, trata-se de uma quebra, né, do princípio da irretroatividade das leis, né? Ou seja, você aplicar a lei nova, né, para uma situação pretérita já consolidada. Ferir o princípio da irretroatividade é de um gravame tão grande, porque você abre uma porta, como eu disse, né? Que porta você abre? Você abre a porta de que todos os demais princípios fundamentais possam ser, digamos, flexibilizados. E aí não serão só os direitos fundamentais de um ou de outros que serão atingidos. São os direitos fundamentais de todos, né? E aí momentos históricos em que o estado de exceção já está extremamente avançado, né, em que a democracia está sensivelmente abalada, você contribuir para a fragilização dos direitos fundamentais me parece um erro histórico muito profundo, que nos abre a porta para um futuro pior do ponto de vista político, organizacional, social, muito além do que pura e simplesmente o que diz respeito a aquele processo trabalhista, né? Então as pessoas precisam perceber, como eu disse antes, né, aquilo que estão fazendo localizadamente no presente, o quanto elas estão contribuindo para a situação futura piorada, né? E eu venho falando isso há alguns anos em diversos outros aspectos do aprofundamento do nosso estado de exceção, né? Sobretudo com a lei de terrorismo, com a supressão dos movimentos sociais, com a supressão do direito de greve, ou seja, nós fomos suprimindo a democracia ao longo de anos, elevando o estágio do estado de exceção, e agora nós estamos num estágio muito elevado, né, do estado de exceção, e os direitos fundamentais, nesse instante, sobretudo, eles precisam ser revitalizados, né, com muito vigor. Nós não podemos, por argumentos econômicos, qualquer tipo de argumento, seja lá qual for, fragilizar os direitos fundamentais, né? Esse é o primeiro aspecto, né? Mas o segundo aspecto é, bom, se o dinheiro é para ser colocado em circulação por uma questão de satisfação de necessidades, por uma questão de alimentar a economia, né? Esse dinheiro, muito melhor distribuído seria para o reclamante, né? E não para grandes empresas. Então, libere-se o depósito recursal para o trabalhador, que tem um título já, uma decisão judicial já a seu favor, um direito que não foi reconhecido, né? E certamente um estado de necessidade muito mais evidenciado, né? Mas que se quiser, então, de algum modo, não quiser reconhecer, e há previsão legal nesse sentido, nos artigos 520 e artigo 521 do Código de Processo Civil, a possibilidade da execução provisória, né, e liberação dos valores depositados, até independente de caução, no caso de despesas alimentares. Então, você não fere o princípio da irretroatividade, porque previsão legal nesse sentido nós temos desde 2015, né, que é o Código de Processo Civil, e para um beneficiário, digamos assim, que é o beneficiário credor, o beneficiário que foi vítima naquele processo, e não o beneficiário que foi o
quem cometeu o ilícito, judicialmente reconhecido, né? Mas se ainda assim não se quiser, se quiser liberar o dinheiro para o depósito recursal para as empresas, esse depósito recursal deveria ter pressupostos nessa liberação muito claros. Primeiro, que a empresa efetivamente comprovasse dificuldade econômica. E comprovar a dificuldade econômica com a apresentação do lucro obtido nos últimos 5 anos, né? Porque a empresa tem, às vezes, a empresa pode até estar passando dificuldade econômica hoje, porque reduziu o seu mercado, mas o lucro obtido nos últimos 5 anos lhe permite um capital acumulado que possibilite suportar a crise por muitos anos, né? Por muito tempo. Então, não tem sentido, né, liberar para as empresas que historicamente acumularam lucros. Segundo, que dentro de um compromisso de preservar os empregos, de não rebaixar salários, ou seja, se é o contexto social que interessa, é o contexto social e não apenas o interesse econômico daquela empresa específica. Então, tem muitas questões jurídicas, econômicas, aí, políticas relevantes, né, que simplesmente estão desprezadas, né? As pessoas estão simplesmente, a empresa requereu, libere-se. E deixando de lado tudo aquilo que é extremamente relevante para nós concebermos que valores estamos respeitando, que valores estamos reproduzindo, que valores estamos transmitindo, né, para a sociedade. E aí nós estamos deixando de questionar tudo isso e contribuindo, né, desse ponto de vista, com este futuro pior, a mim me parece, né? Do ponto de vista da revisão de acordos, né, por meio de teoria da imprevisão, que me parece que vai exatamente a mesma linha, né? E vejam, é algo muito, muito, muito mesmo sem sentido, sobretudo se a gente começa a perquirir da seguinte forma. Em algum momento na história, né, da Justiça do Trabalho, alguém vislumbrou reformulação de acordos judiciais feitos porque a empresa que lá atrás estava passando ou dizia que estava passando dificuldade econômica, né, ou que talvez estivesse, mas que no percorrer do cumprimento do acordo feito para pagamento em 10 parcelas, 12 parcelas, teve um boom econômico, né? Aumentou a sua arrecadação, ou seja, passou a ter aí uma condição econômica extremamente favorecida. Alguém, algum dia, pensou em superar a coisa julgada pela teoria da imprevisão e dizer, olha, aquele acordo lá de R$1.000 foi feito com base na condição piorada econômica da empresa. Agora que sabemos que a empresa tem uma condição econômica primorosa, nós queremos aumentar o valor do acordo, né? Em algum momento da história isso se fez na Justiça do Trabalho? Nunca. Não. Então agora vamos reduzir o acordo porque a empresa piorou a sua condição econômica? Isso faz sentido nenhum. Não faz sentido. Agora, tem que lembrar ainda mais que esses acordos são, em geral, já parte de renúncia de direitos, né? Não são o pagamento integral dos direitos, já há uma redução dos valores, pagamento em parcelado. E o que se exige do ponto de vista da previsibilidade é que quem faça esse tipo de acordo tenha condições econômicas satisfatórias para suportar o acordo. Não pode depender de condições futuras, né? Essas condições futuras para a realização do acordo não se inserem na teoria da imprevisão, porque aquilo era previsto, ou seja, eu tenho esse crédito para pagar daqui a tantos anos, eu tenho que ter provisão para isso. Então, não é, se leva para um juiz cível essas questões, não vai ser, o resultado não pode ser a aplicação da teoria da imprevisão para isso. E o artigo da CLT que trata dessa questão é um daqueles poucos artigos lá de 1943 que restaram ainda vigentes, né? Que as pessoas, pouco tempo atrás, estavam falando absurdos, né, da CLT de 43, porque é velha, essa coisa toda. Obsoleta. E eram poucos. E um artigo, de fato, este sim, obsoleto, né, diante de uma Constituição que não tem nenhuma regra
nesse sentido. E o próprio artigo que trata dessa questão diz isso que eu acabei de dizer, que aquilo que se poderia prever para o futuro, né, não entra na teoria da imprevisão. Não que se pudesse prever a pandemia, evidentemente ninguém poderia prever isso, mas prever a necessidade daquele pagamento e, consequentemente, ter uma provisão necessária para suportar aqueles custos. Mas tem mais, né? Porque, de novo, aqui, ainda que por argumentos econômicos, ainda que por argumentos, sei lá quais forem, se pudesse chegar a essa revisão do acordo, que é algum sustento que pode ser feito, inclusive, sem a aceitação do reclamante, né? Nós temos um grave ferimento da coisa julgada, que é um outro direito fundamental. Então, nós estamos abrindo uma outra porta de um outro direito fundamental não sendo respeitado. Daí, daqui a pouco, a gente vai ter a porta aberta do direito à privacidade, a porta aberta do direito à intimidade, a porta aberta da liberdade, a porta aberta da liberdade de expressão, a porta aberta da possibilidade de eleger, né, os nossos representantes. Ou seja, nós abrimos as portas, estamos abrindo as portas, achando que essas portas vão ser, que os efeitos disso se limitam àquele ato específico que estamos cometendo, mas não se limitam, né? E estamos fazendo isso já há alguns anos. Na verdade, nós temos um relato histórico de desrespeito e desconstituição da Constituição de 88. Né? De muito tempo estamos nesse processo. E isso nos conduziu a uma fragilidade jurídica, mental, política, que agora nos impede de falar esses direitos fundamentais não podem ser suprimidos. Só que é nesse instante que a gente tem que fazer uma espécie de meia-culpa, né? Reconhecer os erros e falar, bom, chegamos no ponto limite, é daqui para cima, daqui para baixo não dá mais, então vamos reconsiderar o que fizemos e vamos ter uma postura mais rígida no que se refere ao respeito aos direitos fundamentais. Mas as pessoas não querem fazer meia-culpa, não querem reconhecer erros, estão muito mais, digamos, dispostas, muitas delas, né, a continuar cometendo os mesmos erros, né, dando uma espécie de um continuismo do procedimento anterior, né? Só que esse continuismo, com a aceleração provocada pela pandemia, é um continuismo que vai nos afundar muito rapidamente, né? Não vai ser mais um afundamento, né, a longo prazo, né, ou a passos lentos. Vai ser muito brusco, né? Então, só que, como eu disse, não está dado que será assim. É preciso dizer isto, né? É preciso apontar isso, é preciso abrir os olhos, né, das pessoas para que elas percebam o que estão cometendo, para que também não digam depois que não sabiam, né? É isso. Tá. Jorge, eu vou te fazer uma pergunta que é da Arlete. Ela perguntou assim: como distinguir os limites do abuso econômico nas dispensas imotivadas em tempo de pandemia? E como arguir esses possíveis abusos objetivando a nulidade da dispensa? É uma pergunta prática, né? Acho que ela é a advogada aqui da Abrat. Não tem uma fórmula, digamos, para isso, mas o potencial econômico da empresa diz muito sobre ela, né? Sobre as suas condições financeiras. Os balanços, em geral, né, estão disponibilizados, né, sobretudo sociedades anônimas, os lucros obtidos, né, ao longo dos últimos anos. Por exemplo, diante de requerimentos de liberação
de depósito recursal, né, eu simplesmente vou lá no Google, né, e lá você sabe qual a empresa, qual a capacidade econômica, né, que está ali posta, o contrato social, a história, ou seja, não é pura e simplesmente um requerimento que determina, né, a situação econômica e a situação de crise, né? Os abusos são, nesse caso, né, pressupostos, a não ser diante de uma demonstração muito clara em sentido contrário, né? Ou seja, há uma presunção de que grandes empresas, né, diante do capital acumulado 10 anos, não estão completamente desprovidas de capital por conta de 1 mês, 2 meses sem atividade econômica, né? Pode ser, né? Mas isso depende, então, de uma prova, não pode ser pura e simplesmente uma alegação. A pandemia veio e eu estou passando por necessidades econômicas. Uma pequena empresa, né, uma conversa muda de figura, mas uma pequena empresa, uma que tem seus 5 empregados, nós não estamos nem falando de dispensas em massas, né? É uma outra conversa. Maravilhoso. Obrigada, Jorge. Agora, de fato, infelizmente, vamos ter que encerrar. Em nome da doutora Alessandra Camarano, que é a presidente da ABRAT, eu agradeço imensamente você estar aqui com a gente, dividir seu conhecimento, trazer para a gente essa essência dos direitos fundamentais. É muito bom falar com você, lembrar que a gente tem Constituição, né? Que a gente tem os direitos fundamentais, que essas coisas ainda existem e estão aqui, porque muita gente está querendo acabar com tudo isso, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por dividir com a gente tanto conhecimento, e é isso. Bom, tá bom. Agradeço. Boa noite para você. Boa noite, Obrigada. Até Tchau, mais. Jorge. Tchau. Tchau. Tudo bom.